Quem estiver entrando, se puder me avisar como está o som, eu agradeço. Queiroz do Pix, adorei esse nome. Vocês estão me ouvindo? Sim, não. O som tá bom? Ótimo. Ok. Bom, para quem não sabe para que essa live tá, não deu tempo de eu avisar antes. Eu gostei desse nome, Queiroz do Pix. Espero que você mande Pix para as pessoas. Você deve ser uma daquelas pessoas. Não perca uma live boa, Arthur. Gostei de ver. Bom, na verdade, essa live agora, o que acontece? Hoje eu e Wesley, na hora do almoço, eu fiz uma live falando sobre o MPI. E depois da live, uma pessoa me fez uma pergunta que eu achei super interessante, tá? Então, eu vou começar explicando o que é o MPI, da onde surgiu a ideia. Vou dar uma puxada de orelha em vocês, porque realmente vocês não gostam de coisa barata. O MPI é meu primeiro investimento, é para quem nunca investiu, para quem ainda tem dinheiro na poupança e para quem começou a investir, mas está muito inseguro. Uma live como deixar de ser pobre investindo. Alguém perguntou aqui essa resposta. Esse curso é para essas pessoas, eu sempre fiz, esse curso era gravado, ficava na Hotmart. Eu resolvi que eu não faço mais nada gravado, tudo eu entro ao vivo com vocês, porque daí eu consigo tirar dúvida em tempo real, eu consigo realmente saber como que eu estou ajudando vocês. Então, eu resolvi tirar esse curso de ser gravado e ele, de vez em quando, eu lanço esse curso, tá? É um aulão, um workshop. Não é aula, porque eu entro ao vivo com vocês, vocês participam. E eu comecei a receber muitas perguntas por onde começar, como é que eu invisto no Tesouro Direto, como é que eu consigo fazer primeiro investimento, abrir conta em que banco, se é no banco tradicional, se é no banco digital, se é em corretora. E aí eu resolvi lançar. E eu fiz uma conta que é a seguinte, tá? Os dois menores investimentos com o menor risco do mercado, CDB, você pode investir com R$20 e Tesouro Selic, o investimento mínimo é 32. Então, eu achei que com o preço de uma pizza, a pessoa tinha que conseguir pagar o aulão e fazer o investimento. Então, o aulão custa R$47. Ou seja, quem tiver R$47 mais 20, que é para investir num CDB, não perdeu muita coisa, eu acabei de começar. Mais 20, ou seja, R$67, tem condições de fazer o aulão. O aulão é dia 27 de maio, às 20 horas, via Zoom e ao vivo. Eu vou entrar com vocês. De novo, para quem entrou mais tarde, para quem nunca investiu, para quem tem dinheiro na poupança, poupar não é investir. E para quem começou a investir, mas está muito, muito inseguro. Se você tiver R$20 para investir, você já está apto a ser um investidor. Gente, vamos parar de uma vez por todas de achar que investir é coisa para quem tem muito dinheiro. Não é, muito pelo contrário. Ser investidor não é definido pelo saldo bancário pelo saldo investido que você tem. Ser investidor, conta no Mercado Pago, rendendo 100% do CDI, é uma boa, deixa lá, dependendo para o que for. Esse curso realmente é para esse tipo de coisa, tá? É para quem está começando, quem vai deixar nos investimentos de menor risco, que são CDBs e Tesouro Direto. Por que menor risco? CDB, porque tem a garantia do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. No aulão eu vou explicar como funciona o FGC. E Tesouro Direto, porque é considerado, aliás, o menor risco do mercado, porque é o Tesouro Nacional. Qualquer problema, o Tesouro pode emitir novas moedas. Para quem não entendeu ainda, eu estou fazendo essa live em 3 redes, YouTube, Instagram e TikTok.
Então, às vezes, eu olho para um ou para outro, não consigo ler todos os comentários, mas hoje, na hora do almoço, eu fiz, funcionou. Quem quiser pode me mandar a pergunta que quiser, inbox, que eu tento responder com prazer. Por que a gente começa pelos investimentos de menor risco? Primeiro, porque a maioria das pessoas que nunca investiu é porque se sente muito insegura na hora de investir, de perder dinheiro. Então, a gente vai começar onde não tem esse risco. Segundo motivo, vocês nunca investiram, pode ser que vocês se enganem, vocês invistam e precisem do dinheiro. Esses 3 investimentos a gente vai fazer exatamente nos produtos que têm liquidez diária, ou seja, se você errar o valor, você consegue tirar. Por que eu estou puxando a orelha de vocês hoje? Porque quando o curso custava 197, eu vendi um monte. Daí eu fiz por 157, eu vendi um monte. Fiz por 97, vendi um monte. Agora está 47, não está ruim, mas eu queria vender mais. Então vocês parem com essa mania de achar que coisa barata não vale a pena. Eu assino embaixo desse produto. Esse produto já, assim, tem mais de 1.000 pessoas que investiram pela primeira vez graças ao MPI, meu primeiro investimento. Eu realmente quero que todo mundo se torne investidor. Eu sempre digo que um dos maiores problemas que a gente tem nas nossas finanças pessoais é que muita gente fica buscando equilíbrio financeiro. Isso é perigosíssimo. Equilíbrio financeiro quer dizer que você gasta o que ganha. Se tiver um imprevisto, se tiver algum problema, furar um pneu, quebrar sua geladeira, você vai se endividar. Então, eu não busco, não ensino ninguém a buscar equilíbrio financeiro. O mundo ideal é tranquilidade financeira, ou seja, você sempre guarda um pouquinho, porque se você tiver um imprevisto, você tem de onde tirar, você não vai se endividar. Então, por isso que eu quero que todo mundo se torne investidor, com I maiúsculo, e de novo, ser investidor não é definido pelo saldo que você tem investido, e sim pelo fato de você ter dinheiro investido. Então, quem não é investidor ainda, a chance é agora. As inscrições estão no link da bio de todas as redes. Eu vou pegar na sua mão, passo a passo, vou explicar aonde eu abriria conta para fazer esses investimentos, vou explicar como funcionam esses investimentos, quais são os riscos, se tem, já estou dizendo que são os 2 investimentos de menor risco do mercado. Olha, por algum motivo, eu não estou ao vivo em uma das redes, aparentemente. Se tiver alguém no YouTube e puder me mandar uma mensagem, eu agradeço, só para eu ter certeza que eu estou ao vivo aí. A pergunta que a pessoa me fez hoje, a pessoa não mora no Brasil. Obrigada, Wolf. A pessoa não mora no Brasil e ela me disse que ela não vai poder assistir ao vivo, tá? Eu entro ao vivo, online, dia 27 de maio, às 20 horas. Dura 2 horas, é workshop, não é aula, porque vocês vão participar, sim. Vocês podem tirar dúvidas, se não der para tirar todas as dúvidas. Da última vez, durou muito mais do que 2 horas. Se não puder tirar dúvidas, depois a gente combina de fazer lives e alguma coisa. Todas as minhas redes é Silvia Machado Financas, tá? Em todas as redes. Quem quiser dar uma xeretada, já aviso que geralmente os conteúdos são muito parecidos, a minha cabeça não muda, não é que em cada rede tem um conteúdo diferente, simplesmente cada rede tem um perfil um pouco diferente. Então no YouTube são vídeos mais longos, porque as pessoas lá gostam de vídeos mais longos, nas outras redes são vídeos mais curtos. Porém, as ideias são as mesmas, tá? A minha cabeça, o que eu acho que vocês têm que aprender é o que eu ponho em todas essas redes, não mudo a minha cabeça sobre isso. O que mais? Bom, ela me perguntou porque ela não vai conseguir entrar ao vivo, as pessoas
vão ter acesso à gravação, tá? A aula é via Zoom, o workshop, e os inscritos vão ter acesso, eu não sei ainda por quanto tempo, eu preciso conversar com o pessoal da minha equipe para não falar besteira, mas vocês vão ter acesso, então quem não puder entrar ao vivo depois vai conseguir rever, até porque eu quero que vocês revejam quantas vezes forem necessárias para poder, aí sim, ir, abriu a conta, fez o investimento, pode tirar dúvida comigo, tá? Quem me conhece bem em alguma das redes sabe que eu respondo 99% dos comentários que me mandam. Ontem uma pessoa até mandou, mas mesmo agora que você está com mais seguidores, você talvez não consiga responder, eu tento responder sim. A minha ideia não é ter 1 milhão de seguidores, a minha ideia é conhecer bem os meus seguidores e conseguir responder vocês e conseguir transformar todo mundo em investidor, para vocês viverem cada vez melhor. Quanto melhor vocês estiverem, mais vocês aquecem a economia, melhor fica a situação do país, e eu moro no Brasil. Não sou uma ONG ainda, e quanto mais dinheiro vocês tiverem, vocês podem comprar a minha mentoria. Os links também estão na bio. Eu tenho 2 produtos para vender, tá? A mentoria, que eu geralmente lanço todo mês, são 4 encontros ao vivo, online, para quem quer começar a aprender a se organizar, para sobrar mais, para poder investir. E o único jeito de sobrar mais é se a gente fizer uso inteligente do dinheiro. E é isso que eu ensino na mentoria. O MPI é para quem nunca investiu, quer começar a investir. São esses 2 produtos. Não faço nada de marketing de urgência. Então, eu sempre aviso vocês, tá? Toda vez que muita gente começa a me perguntar sobre como começar a investir, eu lanço um aulão novo, um workshop novo sobre o MPI. A mentoria, eu lanço todo mês uma turma, porque não adianta nada vocês se inscreverem se não for o seu momento ainda. Primeira coisa que você tem que fazer é virar a chavinha, resolver que você realmente quer dar. Bruno, você quer participar do vídeo ao vivo, é isso mesmo? Ou você apertou sem querer? Vira e mexe, alguém aperta sem querer, eu sei disso. Então, se não for o seu momento, não adianta nada você fazer. Aí eu prefiro que você faça quando você estiver realmente pronto para fazer a mentoria ou para fazer o MPI, vai ter muito mais resultado. Eu ainda preciso fazer meu nome, eu preciso que vocês falem bem de mim, que vocês realmente entrem, tenham resultados e divulguem o meu nome, os meus produtos. Então, não se preocupe se achar que não é o seu momento agora. Ai, Laísa, obrigada. Ela está falando que ela ama meu conteúdo. Se achar que não é o seu momento agora, tudo bem, vai ter o seu momento. Não tem como eu não fazer alguma coisa nova. O que vocês pedem, eu tento fazer, tá? Que mais? Bom, já expliquei que vai ser no dia 27 de maio, às 20 horas, via Zoom. Custa R$ 47,00, investimento mínimo para depois do curso, na hora que você aprender tudo e falar, tô pronta para investir, vai precisar de R$ 20,00 ou de R$ 32,00, eu vou explicar quais são as diferenças, vou explicar como funciona a garantia do FGC, como que a gente investe no Tesouro Direto, a diferença entre banco tradicional, banco digital e corretora, quais são os riscos envolvidos em 90% dos investimentos, para vocês poderem entender, mas no curso eu vou ensinar, pegar na sua mão, no aulão, sobre os 2 investimentos de menor risco. Fica disponível para vocês, sem dúvida alguma, não sei por que prazo, se não der para eu tirar todas as dúvidas no aulão, a gente vai combinar como que a gente faz, mas geralmente eu faço algumas lives, daí a gente deixa aberto para quem não participou da aula, para a pessoa começar a entender. Mais uma coisa sobre o aulão, se por acaso você ficar sem graça, ficar com vergonha de fazer alguma pergunta no meio da aula, você pode mandar o chat do Zoom só para mim, eu vou responder a sua pergunta, sem falar quem fez a pergunta. Isso é a parte mais legal desse aulão, do workshop, porque você vai aprender com a dúvida dos outros, às vezes é uma coisa que não te ocorreu e alguém vai perguntar.
Então, essa parte é realmente muito legal, tá? A gente aprende com a dúvida dos outros, a gente começa a aprender a falar sobre dinheiro. Quando você quer fazer regime, ou quando você vê um amigo, uma amiga muito bem, você pergunta o que você fez, me dá o telefone do seu nutricionista, qual academia você usa. Obrigada, Ali. Por que não, quando você vê uma pessoa que está se dando bem financeiramente, que está conseguindo investir, que trabalha com um banco ou com outro e gosta, por que não perguntar como que fez, se indica ou se não indica esse banco, se indica ou se não indica esse produto, até se indica ou não indica Silvia Machado, que sou eu. Odeio falar na terceira pessoa, então até perguntar para quem já fez o meu curso, para quem já fez alguma coisa. Obrigada, Douglas. Ele está falando que ele ama a maneira didática como eu explico. Eu não vou mentir que eu demorei 5 anos, tá? Essa mentoria começou em junho de 2020. Eu demorei 5 anos para pegar a forma de me comunicar com vocês. Para quem não assistiu a live da hora do almoço, eu sou formada em engenharia, fiz pós-graduação em administração e trabalhei mais de 25 anos no mercado financeiro. Ou seja, meu negócio sempre foram números. Comecei a mentoria no meio da pandemia, porque eu comecei a ver que vários amigos, vários parentes começaram a me fazer perguntas que eu considerava que eram óbvias. E aí caiu minha ficha, eram óbvias para mim, que trabalhava em banco. Do mesmo jeito que quando eu entro com o meu carro numa oficina, o mecânico ouve um barulho e para ele é óbvio qual o problema e eu não tinha a menor ideia. Vocês não têm a menor ideia e não têm a menor obrigação de saber. E aí foi que eu criei a mentoria, mas eu percebi que eu era muito boa de teoria, muito boa de usar a minha teoria. Então, em 2022, eu fui estudar psicologia financeira na Universidade de Chicago, para daí sim, Fortaleza, oba, para daí sim começar a entender como que eu me comunicava com vocês, porque você pode me dizer assim, já falo, tá? Organização e planejamento financeiro. Eu escuto muita gente dizer que é difícil. Não é difícil, não tem que ter conhecimento algum de matemática financeira, de investimentos e de economia. É chato? Pode ser. É mais chato não ter dinheiro, é mais chato não realizar sonhos, é mais chato não dormir bem, porque não sabe se vai chegar no final do mês. Então, se é para ter uma parte chata, vamos ter a parte chata que funciona a nosso favor. Mas, não vou mentir, quem me segue deve já ter percebido, eu tento pôr muito senso de humor na coisa, tento pôr muita leveza na coisa, porque dinheiro é para ser uma coisa boa, é para ser uma coisa divertida, é uma coisa para nos ajudar a viver cada vez melhor. Sei que, segundo as pesquisas, é o segundo maior motivo de estresse de 90% das pessoas. O primeiro é saúde, o terceiro são problemas no casamento. Então, tudo o que eu fizer para poder diminuir esse estresse, para poder mostrar o lado bom da coisa. Eu sempre digo assim, sabe aquelas pessoas falam para mim assim, ai, eu odeio quando o meu assessor ou gerente me liga. Eu falo, pois é, porque você odeia porque você acha que ele está te ligando para falar de dívida, para falar de coisa chata. E se ele te ligar para começar a falar sobre onde investir seu dinheiro para te dar opções? É um problema bom de ter, eu gostaria, já que é para ser chato, pelo menos é uma ligação que vai trabalhar a nosso favor. Então, quem tiver alguma dúvida, alguma questão para me fazer sobre o MPI, tá? Hoje não estou respondendo coisas sobre outros assuntos, porque eu vi que tinham muitas dúvidas. Quem não tiver, olá, mamãe abaixo de zero. Gente, uma das coisas que eu gosto, e por que eu respondo tanto vocês, é porque já tem muita gente que eu acabo conhecendo, tem gente que... hoje eu pus um negócio, eu não sabia que babosa dava flor. Eu tenho uma babosa aqui na minha varandinha, e eu coloquei, nossa, babosa tem flor. E uma pessoa colocou, tem, e ainda vai ficar mais bonita, e me explicou, daí eu perguntei se tinha que ficar no sol, tinha que ficar na sombra. Mamãe abaixo de zero mora no Canadá, realmente abaixo de zero. Você quer começar a investir no Brasil? Como funciona essa mentoria? Sou novo no seu canal. Então, vamos lá. Eu tenho 2 produtos, basicamente, tá? A mentoria
que é para quem quer começar a se organizar, quem quer. Para mim, o único jeito da gente viver melhor é investindo. Para investir, a gente tem que fazer sobrar no final do mês. Para fazer sobrar, sem prejudicar o nosso conforto, a gente tem que fazer escolhas inteligentes com dinheiro. Então, a mentoria é sobre isso. Eu ensino as pessoas a se organizarem, dou várias dicas, desde o uso de cartão de crédito, uso de cheque especial, de como se organizar para isso. A mentoria são 4 encontros online, ao vivo. Eu entro ao vivo, falando com vocês, tenho um material de apoio. Todo mês eu lanço uma turma nova, tá? Não gosto de gatilho, de urgência, de emergência. Já expliquei aqui, eu não quero que ninguém entre em nenhum produto meu, em nenhuma mentoria, se não estiver pronto, se não tiver virado aquela chavinha assim, agora eu vou ter as minhas finanças saudáveis, eu vou cuidar do meu dinheiro. Porque eu ainda estou muito no início, eu preciso muito que vocês falem bem de mim, que vocês divulguem o meu trabalho. Então, todo começo de mês, a próxima turma começa 9 de junho, as inscrições estão no link da bio. Gosto muito desse modelo, porque você aprende com a dúvida dos outros, no início fica todo mundo muito acanhado, na segunda, terceira aula as pessoas já estão contando até o que comeram, a cor da cueca, porque realmente vocês começam a perceber que você aprende com a dúvida dos outros, você começa a perceber que você não é a única pessoa que não sabe. A mentoria custa R$ 997, tá? Mas dá uma confirmada, tá lá no link da bio, mas é R$ 997. O segundo produto é o MPI, é um workshop, um aulão que eu vou dar no dia 27 de maio, de 2 horas, é uma aula única, custa R$ 47, tá? Sempre custou R$ 197, depois eu fiz por R$ 157, e eu queria que custasse R$ 47, porque eu quero que todo mundo comece a investir, todo mundo comece a virar essa chavinha. Então, se você tem R$ 47 para comprar o aulão, mais 20, que é o valor mínimo para fazer uma aplicação, ou 32, para entrar na minha mentoria, o link está lá na bio, só clicar, mentoria de bem com dinheiro, chama mentoria. E quem quiser entrar no meu primeiro investimento, também está no link da bio. Se não, pode me mandar uma mensagem em inbox, eu respondo, eu mando o link. E está aqui no YouTube, todos os links da mentoria e do... olha, alguém da minha equipe, obrigada, Tati, já mandou aqui a gravação do MPI, vai ficar disponível por 30 dias, então quem está em outro país, tá? Tem uma pessoa que se inscreveu hoje e ela me mandou, eu não vou estar, eu não estou no Brasil, como que eu faço? Porque eu não vou conseguir assistir ao vivo. Ela vai ter acesso à gravação depois, o MPI, o valor é 47, a mentoria é 997, mentoria individual, aí eu peço para me mandar um inbox, eu mando qual é o flyerzinho da mentoria individual, ela é mais cara, e eu só sugiro para assuntos pontuais, porque aí sim eu vou tratar de um caso que seja só seu. De novo, tanto na mentoria em grupo, quanto na mentoria no workshop, meu primeiro investimento, quem ficar acanhado de fazer uma pergunta ao vivo, pode fazer no chat individual, eu respondo sem dizer quem foi que fez a pergunta, mas já vou aqui dar a primeira aula, quem já viu, uma vez por mês eu relanço esse vídeo, tá? Gente, quando o assunto é dinheiro, pergunte 1, 2, 3, 10 vezes. Melhor passar por ignorante do que perder o seu dinheiro ou colocar o seu dinheiro onde você não devia, porque ficou com vergonha de perguntar. Eu prefiro ser burra do que perder dinheiro. Então, não existe pergunta ignorante. Não quando o assunto se refere a você, ao seu bem-estar, ao seu conforto. Tá? Isso é uma bobagem. Quando eu vejo alguém fazendo isso, outro dia, alguém aqui já viu o meu vídeo que eu falo da roupa da Peppa Pig que eu comprei? Alguém já viu esse vídeo? Não. Bom, para quebrar o gelo, em uma das aulas da mentoria, eu coloco no CDB porque eu não entendo nada. Olha, no momento, aqui tem 2 pessoas que já viram o vídeo da Peppa Pig. No momento, CDB é uma das melhores coisas que tem. As taxas de juros no Brasil estão super altas,
que quer dizer que a situação do Brasil não está boa. Mas, quando isso acontece, quem consegue fazer sobrar um pouquinho e investir, o rendimento do CDB está super alto, porque ele é balizado pela taxa de juros. Então, por favor, para com isso de achar que você está fazendo uma coisa porque você não entende. Sem querer, você está fazendo a coisa certa. Numa das aulas da mentoria, voltando à história da Peppa Pig, eu pedi para as pessoas contarem assim, conta alguma despesa daquelas que você tem vergonha de contar ou que acabou sendo engraçado. E aí ficou todo mundo em silêncio, e eu contei que uma vez eu vi na internet um vestido rosa, eu odeio rosa e eu me odeio de rosa, mas o vestido era maravilhoso e eu resolvi comprar. Felizmente ele não era caro, mas não importa, porque eu sempre digo, R$10 que eu não uso foi dinheiro jogado no lixo. R$10 que são meus, eu cuido com carinho, eu cuido tão bem de R$10 quanto eu cuido de 1.000, quanto eu cuido de 10.000. E eu acabei comprando vestido, toda vez que eu visto eu acho que eu pareço a Peppa Pig, dou risada, mas nunca usei. Então, não pense que só você já fez uma compra que não era muito inteligente, só você fez um investimento que não era muito inteligente, só você, a mamãe abaixo de 0 está rindo aqui. Olha, eu tenho tantas histórias minhas para contar sobre coisas assim. Tem uma ótima também, quando eu comprei, eu e meu marido compramos esse apartamento, o apartamento era muito maior que o outro, num bairro muito mais caro que o outro. Tudo aqui é mais caro, o CEP é mais caro, a padaria aqui é mais cara. E eu perguntei para o vendedor quanto era o IPTU. E ele falou. Falei, é o mesmo preço do apartamento que eu estava vendendo. E ele falou, mas eu já paguei esse ano. Então, eu fiquei 1 ano aqui morando super tranquila. Quando chegou o IPTU, o valor que ele falou, que eu achei que era por ano, era por mês. Eu quase caí para trás, óbvio. Furei todo o nosso orçamento, porque a gente tinha acabado de limpar todo o caixa para comprar esse apartamento, e eu tinha que fazer caber esse IPTU. Se eu tivesse parado para pensar 1 minuto, o apartamento era maior, o bairro era melhor, tudo era melhor. Como que, em São Paulo, como que o IPTU podia ser igual? Como que você muda de um apartamento que tem de um prédio que tem 4 torres, num bairro muito mais barato, e vem para um apartamento que tem 1 torre? Ou seja, aí quando eu estudei psicologia financeira, a primeira lição que eu aprendi, 99% das nossas decisões são emocionais. Simplesmente uma pessoa tão racional quanto eu arruma a desculpa perfeita para uma despesa que eu tomei emocionalmente. Então, eu decidi que eu queria ter esse apartamento, eu decidi que ele tinha que caber no meu bolso e eu entendi o que eu quis da resposta dele. É mais ou menos quando eu compro um vestido, se eu comprar um vestido de R$1.000 e meu marido falar, tá louca? Eu falo, mas eu vou usar 10 vezes. É a mesma coisa que comprar 10 vestidos de 100. É assim, se eu vou usar ou não 10 vezes, eu não sei, porque eu também podia usar 10 vezes o vestido de 100, não. Se eu for uma pessoa que não se incomoda em repetir roupa, e eu realmente não me incomodo, eu posso usar 10 vezes o de 100, né? Seria muito mais inteligente. Então, as decisões realmente são tomadas pelo coração. É uma das coisas que eu ensino bastante. Na hora que você pensa em tomar uma decisão financeira, pensa 1, 2, 3, 4 vezes. Porque a primeira decisão que você tomou com o coração. Aí na segunda você já começa a pensar, na terceira, talvez você pense direito na quinta. Você vai saber se você vai comprometer ou não o seu bem-estar, você vai saber se você quer ou não fazer esse movimento. 4 vezes já é pessoa indecisa? Então, na minha mentoria eu ensino a técnica das 24 horas. Quando você resolve comprar uma coisa, ok, você vai comprar, mas espera 24 horas. Existem hoje 240 pessoas fazendo essa pesquisa, tá? Eu peço para a pessoa fazer isso e depois de 24 horas ela me contar se ela comprou ou não. 80% das vezes a pessoa não compra. Por quê? Uma boa parte, ela esquece daquilo, uma boa parte aparece uma outra coisa que ela acha mais interessante e ela põe na fila das 24 horas.
Muitas vezes ela pensa com calma e decide não comprar. Então, cuidado com essas... pensar 4 vezes é uma pessoa indecisa. Se você está pensando 4 vezes, é porque é uma coisa que você não faz questão. É essa a ideia. E essa ideia das 24 horas, na verdade, veio... Ó, tem uma pessoa aqui falando que eles iam usar o dinheiro da reserva para ir para o Japão, pensaram 5 vezes e não foram. Exatamente. Na hora que você pensa, você começa a balizar várias coisas na sua vida. Você começa... Eu tenho uma história ótima também. Uma vez eu vi um rodinho de pia. Eu vi na internet. Todo dia de manhã eu fico 1 hora nas redes sociais para ver vídeos, para ter ideias, para conteúdo. Aí eu vi um rodinho de pia que tinha uns furinhos assim, então você passava o rodinho e ele ia jogando água. Eu achei aquilo fantástico, fantástico, fantástico. Eu preciso comprar, era super barato, né? Não precisa nem pensar muito, ridículo, né? Mas eu sou a nossa maior cobaia, tá? Tudo que eu ensino para vocês eu uso. Segurança financeira é uma coisa que a gente não deve perder nunca, tá? É a primeira coisa quando você vai repensar se você vai abrir mão da segurança financeira. Gente, desculpa que uma pessoa fez um comentário muito bom. Bom, eu fiquei com aquele rodinho na cabeça e eu achei aquilo genial, sinceramente. Mas tinha que entrar nas 24 horas. Aí, à noite, a gente estava vendo televisão, eu e o André, meu marido, e eu mostrei para ele e falei, Deco, olha que coisa fantástica. Aí eu mostrei o rodo, ele começou a rir e falou assim para mim, e desde quando é você que lava a louça e lava a pia? É verdade, aqui em casa a gente tem divisão de tarefa. E a cozinha não é a minha parte das tarefas. Mas, de qualquer jeito, eu tinha achado fantástico o rodinho. Fiquei com aquilo na cabeça. Só estava esperando as 24 horas, porque era muito barato. Custava R$12. Aí, no dia seguinte, de manhã, eu acordei, o André já estava na cozinha tomando um cafezinho. Quando eu entrei, ele começou a rir e falou assim, dá uma olhada no rodinho. Na hora que eu olho, o rodinho que a gente tinha furinhos. Saiu da minha lista. Tudo isso para falar assim, eu ia comprar uma coisa que até 24 horas antes eu nem sabia que existia. Segunda coisa, eu não ia usar, quer dizer, por mais fantástico que fosse aquilo, não é a parte, pode ser que quem use nem goste. E o pior, eu tinha exatamente um rodinho igual aquele que eu mostrei para ele, nem ele percebeu quando eu mostrei. Então, essas 24 horas também funcionam para isso. Infelizmente, hoje em dia, com essa história de redes sociais, eu não sou uma pessoa consumista, eu não gosto muito de ir no shopping, então, eu sempre me safei de não ficar gastando dinheiro. Só que eu passo o dia, o shopping veio até mim, né? Eu não preciso mais ir no shopping. Olhando, e aí eu olho 1 milhão de produtos que eu não sabia nem que existiam, que eu não sei nem se eu preciso, mas que eu quero. Essa ideia das 24 horas veio de uma lição do Vigilantes do Peso. Uma vez eu vi uma mulher falando que quando você está com muita vontade de comer um chocolate, faz o seguinte, dá 10 voltas no quarteirão da sua casa. Que, sei lá quantos % das vezes, quando a pessoa voltava, ela já nem lembrava mais do chocolate. E caso ela lembrasse, ela podia comer, porque ela já tinha gasto pelo menos uma parte das calorias. E eu achei inteligente e adaptei para a gente. Então, é daí que vem a regra dos 24 horas. Tem um ditado que diz, uma noite porta conselho. Minha mãe dizia o seguinte, dorme uma noite com a cabeça no travesseiro e vê o que ele te diz. É mais ou menos essa ideia também. Tá? Mas é um pouco para segurar a nossa ansiedade, depois começa a ficar hábito. Alguém aqui já viu o vídeo da despesa PQP? Não? Bom, outra técnica que a gente fala bastante nas mentorias é quando você entrar numa loja, você olha uma coisa e pensa, PQP. Primeira pergunta, eu posso?
Se a resposta for não, já esquece, tá? Não vai se enrolar, não importa o que seja. Segunda pergunta, eu quero. E a terceira, eu preciso. Se for sim para as três, compra. Sem dor no coração, gente. Dinheiro foi feito para a gente ter as coisas que a gente pode, que a gente quer, que a gente precisa. Agora, se a resposta for não para uma delas, pense 2, 3 vezes. Se for não para o eu posso, pense 1000 vezes. E outro dia uma seguidora, ela não é nem minha aluna, eu acho, ela me mandou um vídeo, ela estava numa loja que ela ama, e ela começou a filmar assim, ela olhava para uma roupa e falava PQP, olhava para outra PQP, e ela filmou isso, de repente ela sai da loja e manda para mim o vídeo assim, olha, Silvia, eu nunca me diverti tanto, e acredite se quiser, eu saí da loja rindo e não comprei nada. Então, é um jeito da gente começar a colocar um pouco de bom humor, um pouco, não ficar aquela frustração, ai que droga, eu entrei na loja que eu mais amo, não consegui comprar nada, porque eu não posso, assim, ok, mas também brincou de PQP, não pode agora, estamos se organizando para poder no futuro. É essa a ideia. Tem uma pessoa aqui falando que está maratonando os meus vídeos, tá? Não sei quem aí já conhece o Rui, alguém conhece o Rui? Bom, quem me segue, quem é seguidor meu, raiz, eu brinco, eu falo, é Ruizete. A gente tem várias Ruizetes, vários Ruizetes. Quem é o Rui? Quem me segue e entendeu o que eu falo é muito amigo, aliás, é melhor amigo do Rui. Porque a gente não ganha dinheiro, a gente recebe. Quem ganha dinheiro é quando você joga, é na loteria, você acha, tá? Então aqui ninguém ganha dinheiro, a gente recebe dinheiro. Ninguém gasta dinheiro, a gente usa dinheiro. E ninguém guarda dinheiro, a gente investe. Então, por favor, troquem os 3 Gs pelo Rui, virem Ruizetes, porque você vai começar a ter uma relação muito legal com o dinheiro, o Rui vai virar o seu melhor amigo, você vai ter uma finanças saudáveis, vai ficar orgulhoso, orgulhosa de você, do que você está fazendo. Quando alguém fala para mim que dinheiro não aceita desaforo, não vou mentir, tá? Dinheiro aceita desaforo pra caramba. Aliás, tem uma das coisas que aceita desaforo é dinheiro. O que não deveria aceitar desaforo é a energia que você gastou para receber esse dinheiro, ou que alguém gastou para que você recebesse esse dinheiro. Então, assim, não faça menos quando você herda, quando você recebe de alguém, seja pelo motivo que for, não necessariamente porque você trabalhou, você recebeu esse dinheiro. E eu acho que a energia gasta para esse dinheiro chegar até você não merece desaforo. Todo o resto, aí é problema de cada um. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, parar com essa história. Eu vejo muita gente falar assim, não, a partir do mês que vem eu vou guardar R$1.000, vou guardar R$500. Aí chega no final do mês e fala, não guardei nada porque eu não consegui guardar R$1.000. Eu falo, gente, você não conseguiu guardar 1.000, não conseguiu guardar 200, guarda 10, guarda 20. Você tem que aprender a tratar o seu dinheiro com carinho e com respeito. E se você cuida de R$10 com carinho e com respeito, você pode ter certeza que você vai fazer isso com 1.000, com 50 mil, com 100 mil. Então, não é o valor que vai definir a sua relação com o dinheiro. Até porque é melhor a gente aprender com um valor mais baixo do que ficar esperando o valor ser alto. Porque quando ele for alto, a gente não tiver aprendido, a chance de fazer besteira não só vai continuar sendo grande, mas o teu prejuízo vai ser maior. Então, vamos aprender quando o problema é 10, 20, 50 reais, tá? Eu sempre digo, assim, teve uma vez que eu fiz um vídeo e a pessoa perguntou, mas se eu colocar R$10.000 no CDB hoje, quanto rende? Eu falei, R$150 por ano. E ela falou, só isso? Eu falei, é pouco? Então, manda os R$150 para minha conta. Se eu contasse para vocês tudo que eu faço de 150 e 150, e eu sempre gosto de contar aquela história do zelador inglês, que ele a vida inteira guardou um pouquinho. Quando ele morreu, ele era milionário. Então, nem todo mundo que ganha muito tem tranquilidade financeira. Nem todo mundo que ganha pouco deixa de ter tranquilidade financeira. Eu vejo isso todos os dias da minha vida.
nas redes sociais tem uma história de um limpador de rua do Rio de Janeiro, um catador, um gari. Ele tem 4 imóveis de aluguel, ele tem carro do ano, e ele fala como ele fez isso. Ele sempre gastou menos do que ganha. Ufa, falei demais. Boa noite, Santos. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém... Quero acreditar que, por favor, tá? Seguidor meu, sabe que tem muita coisa boa, barata. Sim, o curso que custa 197 já custou 157, já custou 97. Esta aula, este workshop, eu estou fazendo por R$47. Eu quero bater o meu recorde de novos investidores. É essa a minha ideia, tá? Então, quem tiver R$47, e acho até que dá para parcelar, não sei se tem alguém aí que possa responder para a gente ainda, mas quem tiver R$47, mais R$20 para poder investir assim que sair da aula, por favor, estou te esperando, tá? Dia 27 de maio, às 8 horas da noite, via Zoom. Sim, dá para parcelar no cartão. Obrigada, Tati. Não tem motivo para você não entrar, a menos que você não queira se tornar um investidor com I maiúsculo, não queira melhorar a sua vida. A única ressalva que eu faço é, se agora não der, não tem problema. Eu lanço quantas versões precisarem disso. Aliás, meu sonho seria, assim, se precisar, eu faço esse workshop uma vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Eu realmente quero. Tem influenciador financeiro que quer desfoder o Brasil, eu não quero. Eu quero tornar todos vocês investidores. Quero que todo mundo que me segue, todo mundo que já me ouviu falar, tenha tranquilidade financeira. É essa a minha ideia. Tá? Eu agradeço, então, gente. Obrigada. Provavelmente vou fazer mais 1, 2, 3 lives essa semana para tirar dúvidas. O que vocês quiserem saber, pode me mandar inbox, tá? Às vezes eu não respondo no inbox para eu vir na live e responder todas as perguntas que me fizeram, para a gente poder falar com outras pessoas. Como faz para entrar no MPI, no workshop? As inscrições estão lá na bio, tá? O link está lá, é só fazer isso. Não me chame de senhora, tá? É Silvia, sempre. Ainda tem gente que fala Sil, porque tinha um quadro que era Sil Responde, mas senhora não. Senhora só tem uma e não sou eu. O link está lá na bio, é só se inscrever. De novo, dia 27 de maio, terça-feira que vem, às 20 horas, vai ficar gravado por 30 dias. Quem quiser entrar na mentoria, no grupo de mentoria, também está lá no link da bio, chama de Bem com Dinheiro. Próxima turma começa dia 9 de junho. As aulas são às segundas-feiras, às 20h30. E quem quiser alguma informação sobre mentoria individual, é só me mandar uma mensagem inbox. Vejo vocês dia 27, eu vejo vocês amanhã, aliás. Vocês vão me ver com certeza amanhã, porque eu nunca falho. Quando eu não consigo pôr nenhum conteúdo, eu apareço, nem que seja para falar oi, para tomar um cafezinho com vocês. Ótimo, Vanessa, a gente tem que começar de alguma forma. A única coisa que eu esqueci de falar, tá? Nenhuma aula minha, nenhuma mentoria, não tem nenhum segredo. 100% do meu conteúdo está totalmente gratuito nas redes sociais. Então, as aulas, as mentorias, o workshop, claro que está tudo organizadinho na sequência. Nas redes eu não consigo fazer isso, porque às vezes sai uma notícia, às vezes vocês fazem uma pergunta e eu crio um conteúdo na hora, então lá não está organizadinho. Mas tudo está lá, não escondo ouro, sou super criticada pelos meus pares, porque eles dizem que eu dou muita informação gratuita. E eu já estou contando aqui, eu dou 100% da informação, totalmente gratuita. Não tem nada que eu fale em alguma mentoria, em algum workshop, que não esteja em algum lugar nas minhas páginas, tá? Mari, a minha mentoria não é para montar carteira, tá? Para montar carteira é mentoria individual.
não tem como falar sobre investimento para a galera sem saber a situação de cada um, sem saber a situação financeira, o apetite a risco, os compromissos que a pessoa tem, tá? Então, é a única coisa que realmente eu não faço no coletivo, porque é muito arriscado eu comprometer a tal da tranquilidade financeira que eu quero que todos vocês tenham. Muito obrigada. Fiquem em paz. Até amanhã. Amanhã eu apareço de alguma forma na tela de algum de vocês. Beijo. Boa noite.